Sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje, a gente tem pela frente uma jornada intelectual simplesmente fascinante. Nós vamos mergulhar no material que consegue construir uma ponte genial entre a teologia cristã mais profunda, a filosofia antiga e, olha só que curioso, as metáforas marcantes da cultura pop moderna. É uma síntese que convida a gente a entender a estrutura da realidade de um jeito completamente inovador. Basicamente, vamos explorar o conceito milenar do Logos como sendo a chave definitiva para sair das sombras e alcançar a luz. Para quem gosta de ver como mundos diferentes de conhecimento se conectam de forma super lógica, esse conteúdo é, sem dúvida, um prato cheio. E o material já começa sem perder tempo, trazendo logo de cara o conceito icônico da pílula vermelha, lá do filme Matrix, para ilustrar uma transição que é fundamental, a passagem das sombras rumo à luz. O texto argumenta que o logos, sabe aquela palavra grega que é frequentemente associada à razão profunda ou ao verbo divino, não deve ser visto só como uma teoria abstrata, daquelas que ficam restritas a livros antigos de teologia. Muito pelo contrário. Segundo a fonte, o logos funciona na prática como o elemento que desperta a nossa percepção. Ele quebra de uma vez por todas aquela ilusão famosa descrita na alegoria da caverna de Platão. Literalmente, o despertar de um sono profundo que mantém a mente presa no materialismo. Bom, vamos entrar na primeira parte do nosso estudo, a pílula vermelha do Logos. E agora avançando para a estrutura da realidade. Para entender direitinho como essa libertação acontece na prática, o autor aponta que o primeiro grande passo é a gente sacar o que significa, na sua essência, esse conceito do Logos. E para entender o peso dessa ideia, a gente precisa olhar lá para a tradição hebraica, mais especificamente para o termo Chokmah. No livro de Provérbios, no capítulo 8 do Antigo Testamento, a sabedoria, ou Chokmah, é descrita quase como uma pessoa viva, alguém que estava lá desde o comecinho de tudo, sabe? O autor do nosso texto base identifica essa sabedoria milenar como sendo o grande plano original, a mente arquiteta da realidade. É literalmente o projeto invisível, o desenho cuidadoso que dita como o universo deve funcionar antes mesmo da matéria existir de fato. É a planta baixa do próprio universo. E a mecânica de tudo isso é simplesmente fantástica. De acordo com o texto, o evangelista João pega aquele conceito judaico do plano, a chokmah, e junta de forma magistral com o termo grego logos. A relação que se forma aqui é brilhante. É como se a gente estivesse observando a interação entre o projeto de um arquiteto e o engenheiro-chefe que realmente constrói o prédio, sabe? Se a sabedoria era o plano mestre guardado, o logos é a execução perfeita desse plano no mundo real. O texto destaca com muita força que o logos é essa inteligência em constante atividade. É ele que sustenta a estrutura pesadíssima do universo inteiro, impedindo, a cada segundo, que o cosmos sofra um colapso e volte para o caos absoluto. E toda essa base leva a gente a uma conclusão inevitável. Segundo a leitura da obra, interagir com esse logos, com essa inteligência organizadora toda, exige uma postura extremamente ativa e corajosa. Engajar-se com essa realidade significa ter que abandonar as sombras confortáveis do mundo material que cerca a gente. Exige, acima de qualquer coisa, a bravura de bater de frente com a idolatria do próprio ego. E por que isso importa no nosso dia a dia? Porque sair das sombras é um esforço consciente para parar de viver guiado por vaidades superficiais e sintonizar de forma resoluta com o que o texto chama de realidade objetiva de Deus. É trocar aquela ilusão que é super cômoda por uma verdade bem desafiadora. O que nos traz ao próximo ponto, o desplugar e a metamorfose. Sabe, acordar para essa realidade objetiva não é nada fácil. O material explora uma fase que é um verdadeiro choque, uma etapa visceral que o autor chama de desplugar. E aqui ele introduz um termo grego de muito peso teológico, metamorphospheste. Para as comunidades cristãs primitivas, e dentro da proposta educativa desse nosso texto, abandonar as ilusões da caverna nunca foi encarado como só ler um livro novo ou ganhar uma informação teórica. A mudança não é só intelectual, de jeito nenhum. É o que eles chamam de metamorfose do olhar. É uma transformação drástica, total, da essência de quem observa. É um reboot completo de como a gente enxerga a existência e o nosso lugar nela. Então, o ponto crucial é justamente o impacto repentino dessa reconfiguração toda. O texto traz um alerta super realista. Quando a luz intensa desse logos atinge a nossa percepção pela primeira vez, ela inevitavelmente ofusca a visão. É um choque que dói de verdade. Imagina acender uma luz muito forte no meio da madrugada. Dói porque essa luz estilhaça sem dó as ilusões com as quais a mente humana estava muito acostumada. A verdade confronta na hora aquelas mentiras confortáveis que a gente usa para suportar a mediocridade dentro da caverna.
E são exatamente essas mentiras, esses auto-enganos, que sustentam em silêncio umas correntes pesadíssimas de medo e dúvida. A luz incomoda muito porque, no fundo, ela obriga a mente a encarar a realidade sem nenhum filtro antigo. Para detalhar como essa dolorosa metamorfose acontece passo a passo, o material coloca ações bem específicas. Primeiro, é preciso ter a sensibilidade de escutar o comando para se desconectar, ou seja, desplugar da superficialidade ao redor. O passo número 2 traz mais uma alusão fantástica àquela metáfora do sistema Matrix. O indivíduo tem que tomar a decisão de parar de servir como uma simples pilha, sabe? Aquela bateria passiva que só alimenta e sustenta um sistema de ilusões. E por fim, o terceiro passo indica o clímax dessa transformação interna. Em vez de ser engolida pelo sistema da caverna, a pessoa passa pela metamorfose para se tornar a luz do mundo, abraçando um propósito de vida imensamente superior. Vamos entrar agora no clímax da nossa jornada. O liberto que retorna. Tudo isso traz a gente para o ponto alto dessa imersão. O foco aqui vira para a figura indispensável do grande guia definitivo, aquele personagem central que toma a decisão totalmente contracultural de navegar de volta e descer para as velhas sombras. O texto constrói uma síntese teológica lindíssima aqui, apresentando a figura de Jesus através dessa lente fascinante, como o liberto. É ele o guia que faz o caminho inverso, descendo para as profundezas super apertadas da nossa caverna humana. O objetivo central dessa descida é mostrar aos prisioneiros assustados, com toda a clareza, que aquilo tudo que eles sempre defenderam como sendo a realidade inquestionável não passa de umas sombras bidimensionais projetadas na parede de pedra. É um choque de realidade conduzido por alguém que já vivenciou a vastidão luminosa lá de fora. E como ocorre a execução desse plano de resgate épico, né? O autor detalha 4 métodos cruciais. Primeiro, este guia, o liberto, não fica lá de longe na entrada da caverna gritando umas instruções vagas. Ele desce e, na vivência dele, ele se torna o próprio caminho que deve ser trilhado. Além disso, a fonte afirma que a presença ativa dele destrói literalmente as correntes metafísicas da morte. O material ainda faz um paralelo histórico sensacional com o profeta Elias, sugerindo que ouvir ativamente essa voz de Deus é o verdadeiro motor de arranque que impulsiona a pessoa em direção à saída. E ao fazer esse chamado ressoar, destrói-se completamente aquele isolamento solitário e angustiante que o ambiente da caverna sempre impôs para todo mundo. E assim caminhamos para o nosso último estágio, o caminho fora da caverna. Com as correntes finalmente quebradas, a pergunta que fica é inevitável. O que de fato acontece quando a gente consegue colocar os pés lá fora? Como é a dinâmica quando se experimenta a luz pura e direta pela primeira vez? O que é mais interessante nessa síntese, e talvez seja a sacada mais criativa do autor, é a forma magistral como ele organiza toda a pesada teologia da chamada Escola Joanina, aplicando isso direto na mecânica de escapar da caverna. Ele faz um mapeamento da ideia da trindade. Olha só, a figura do Pai é compreendida metaforicamente como o Sol, brilhando lá fora, a grande e absoluta fonte da realidade indestrutível. O Filho, o Logos, assume o papel da luz móvel que entra, perfura a escuridão e atua como a verdade que guia o caminho. Já o Espírito é descrito de um jeito poético como o fôlego. É aquele ar limpo que enche os pulmões, dando exatamente a coragem e a energia vital necessárias para dar aquele tranco final e romper as correntes de vez. É uma estruturação simplesmente brilhante. E uma vez que a gente conclui esse percurso, chega lá fora, a conclusão do autor é super direta e sem meio termos. O texto consolida a ideia de que, após alcançar essa liberdade tão suada e completar a metamorfose do olhar, a vida passa a operar numa frequência dimensional totalmente diferente. A gente passa a viver, respirar e interagir numa nova realidade que é tão vasta, tão absurdamente clara, que todo aquele antigo sistema sombrio e limitado da caverna se torna incapaz de compreender ou processar o que está acontecendo. Fica muito evidente que as regrinhas antigas e medíocres das sombras já não têm mais nenhuma autoridade sobre quem agora anda abertamente sobre a luz do sol. E para fechar a nossa exploração com chave de ouro, notem que o material de propósito não entrega todas as respostas mastigadinhas. Em vez disso, ele prefere instigar uma reflexão bem profunda sobre como aplicar essa jornada toda na vida real. O texto lança uma pergunta super provocativa sobre a responsabilidade de um grupo de pessoas que é citado lá como a comunidade Vereda. A provocação lançada no ar é exatamente esta. Se a gente considerar que as correntes já foram rompidas por esse sacrifício salvífico do Logos, qual passa a ser o papel prático de uma comunidade organizada hoje? Como é que a gente pode ajudar de forma eficaz quem está ao nosso redor a suportar aquela dor inevitável, aquela ardência nos olhos quando a luz da verdade ofusca pela primeiríssima vez? É uma reflexão poderosa que mostra que o despertar
voltar para a realidade não é um evento solitário, mas sim um processo contínuo que precisa de guias, de companheiros e de cuidado coletivo. Então fica aí esse pensamento instigante para acompanhar as nossas próprias reflexões. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.